Deus me mostrou, isso é Zacarias, tá bem? Deus mostrou a Zacarias o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. E mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco, em algumas traduções está um tição, de lenha tirado do fogo? Diga para o teu vizinho assim: você é um tição tirado do fogo. Você vai entender o que é isso. E a palavra vai falar ao teu coração. Versículo 3. Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. Versículo 4. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a tua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Versículo 5. Então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Versículo 6. Que disse a Josué, versículo 7: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Quantos podem dizer amém a esta palavra? Talvez você não esteja entendendo muita coisa desse texto, mas esta é uma palavra de restauração para as nossas vidas. Ou seja, Deus está trazendo uma palavra de restauração para cada um de nós nesta manhã. E nós sabemos que há áreas na nossa vida que sempre precisam estar restauradas. E às vezes a gente luta pela restauração da família. Às vezes a gente luta pela restauração financeira. Às vezes a gente luta pela restauração espiritual. Às vezes a gente pede para que Deus mude certas situações. Mas eu vou começar esta palavra falando aquilo que Deus colocou no meu coração. A mudança sempre vai começar por mim e por você. Quantos podem dizer amém? Diga para o teu vizinho: a mudança sempre começa por você. Às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente ora: Deus, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda a minha casa, muda a minha situação financeira, muda o meu lar, muda a minha situação profissional, muda o meu ministério, muda essa situação. Mas a verdade é que a mudança sempre vai começar por nós. Porque depois que a mudança acontece em nossas vidas, as outras coisas que estão ao nosso redor, as outras pessoas que estão à nossa volta, também começam a mudar e começam a ser restauradas para a glória do Senhor. Quantos podem dizer amém? Você não vai entender muita coisa se você não entender o contexto histórico dessa palavra. Zacarias era um profeta levantado por Deus. Ele é conhecido como um profeta pós-exílico. O que quer dizer isso? Quer dizer que depois que o povo de Deus voltou da Babilônia para Jerusalém, justamente nessa época,
Deus levanta Zacarias para poder profetizar sobre aquele povo e sobre aquela situação. Todos nós sabemos que Jerusalém foi totalmente destruída pelos babilônios. E quando a Babilônia, Nabucodonosor, manda invadir a Jerusalém, ela deixa os muros em ruínas, ela deixa o templo em ruína, ela deixa as casas em ruína, e leva todo o povo cativo para a Babilônia. E esse cativeiro vai durar 70 anos. Mas quando Ciro, o rei persa, ele tem uma grande vitória sobre Babilônia e assume o império, ele começa a liberar os judeus que estavam escravos e cativos em Babilônia. Ele começa a liberar para voltar em Jerusalém. A primeira leva, ou seja, o primeiro grupo de pessoas que sai de Babilônia e vai para Jerusalém, é formado mais ou menos por 50 mil judeus. Eu quero lembrar que havia quase 1 milhão de judeus cativos em Babilônia, mas somente 50 mil vai voltar para suas casas em Jerusalém. A partir do momento que eles voltam liderados por um homem chamado Zorobabel, que ele vai ser o governador de Judá e que vai governar sobre o povo de Deus. E ele leva consigo um homem chamado Josué. Este Josué não tem nada a ver com o Josué lá de Moisés, tá bem, gente? Não tem nada a ver. Esse é Josué também, mas ele é um sumo sacerdote. Por que Zorobabel leva o sumo sacerdote? Porque o sumo sacerdote é que vai dar início às atividades religiosas no templo que está em Jerusalém. O povo precisava voltar, e o povo precisava voltar a cultuar, o povo precisava voltar a sacrificar, o povo precisava voltar a adorar a Deus, a louvar a Deus, a ouvir a palavra de Deus. Então Zorobabel leva a este homem chamado Josué, que tem a função de liderar toda a atividade religiosa, porque ele fazia parte de uma linhagem sacerdotal. Perceba que o avô de Josué era sumo sacerdote quando Jerusalém foi invadido, e ele foi morto justamente naquela invasão. O pai de Josué foi levado cativo para a Babilônia, e passam-se 70 anos e ele morre em Babilônia. Ou seja, o pai de Josué não teve a chance de ver a situação mudar na vida do seu povo e na vida da sua família. Mas Josué, oh aleluia, ele nasce num tempo e vive num tempo em que o povo de Deus volta para a sua terra, aleluia. E Deus não se esquece das promessas que Ele fez nas nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa, segura aí. A promessa pode não ter se cumprido no seu avô, a promessa não pode ter se cumprido talvez nos seus pais, mas eu quero garantir para você, a promessa de Deus vai ser cumprida na tua vida e dentro da tua família. Diga para o teu vizinho: Deus não se esquece das promessas. Mas Josué, o sumo sacerdote, quando volta para Jerusalém, Josué ele volta abatido. Por quê? Porque o templo que era de Salomão, o templo em que o seu avô ministrava o sacerdócio, estava em ruínas. Todas as casas estavam em ruínas, a cidade toda estava em ruína. O povo estava desanimado por encontrar aquela situação, mas a verdade é
que Deus não permite que o seu povo fique caído, prostrado ou em ruínas, porque Deus sempre tem uma obra de restauração para ser feita. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei por aquilo que você tem passado, mas Deus te trouxe nesse lugar, nesta manhã, para dizer: eu vou restaurar aquilo que está em ruínas, eu vou levantar aquilo que está caído. Aleluia! E neste contexto, Deus levanta Zacarias, e Deus dá a Zacarias uma visão. É como se Deus pegasse Zacarias e levasse ele agora numa visão celestial, num lugar celestial. Por isso que, irmãos, eu pedi a oração de vocês, porque quando a gente está ministrando esse tipo de palavra, a gente entra em guerra no mundo espiritual. A gente entra em guerra, porque o inimigo nunca quer restauração. Porque a Bíblia diz que o ladrão veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Há uma guerra na tua vida. Há uma guerra para que nada se restaure. Há uma guerra para que você continue dando os passos no mesmo lugar, na mesma situação, e que nada venha melhorar. Mas o Senhor hoje te traz uma palavra de restauração. E assim como Deus mostrou ao profeta Zacarias a situação em que estava Josué e o povo de Jerusalém, também Deus mostrou para nós que você estaria aqui nesta manhã para ser restaurado em nome de Jesus. Eu quero te dizer que não existe ninguém irrecuperável. Não existe ninguém irrecuperável para que Deus não possa recuperar. Não existe ninguém tão longe que Deus não venha trazer para perto. Aleluia. Não existe ninguém tão doente que Deus não possa restaurar e trazer cura para a sua vida. Não existe ninguém que esteja no vale que o Senhor com as suas bondosas mãos possa te levar sobre os montes, aleluia, para glorificar o nome do Senhor. Esta visão que Zacarias tem, Zacarias é levado numa região celestial onde está acontecendo um julgamento, porque aqui nós temos todos os indícios de um julgamento, porque aqui a palavra de Deus nos mostra pelo texto que tem um acusador do lado, que é conhecido como Satanás. Tem um juiz que está para julgar a situação. Tem um réu que está sendo acusado de não poder ministrar. Mas pela misericórdia de Deus tem um defensor do outro lado. Aleluia. Você não entendeu? No mesmo julgamento, no mesmo tribunal, tem um juiz, tem um acusador, tem um réu, mas tem um defensor. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é que nos defende nas batalhas. E aquele tribunal se reúne para julgar. O inimigo tem certeza absoluta que o réu vai ser condenado. E eu vou dizer uma coisa para você. Esta visão que Zacarias tem do sacerdote Josué não é só pelas falhas do sumo sacerdote, mas aquele homem está representando todo o povo de Jerusalém, que estava desanimado, que estava com as suas vidas em ruínas, que estavam tristes,
mas que precisavam do agir de Deus nas suas vidas. Então, na visão, o sumo sacerdote vai representar todo aquele que está aflito. Na visão, aquele sumo sacerdote vai representar todo aquele que precisa do mover de Deus na sua vida. Aquele sumo sacerdote vai representar todo aquele que sente um sentimento de culpa por aquilo que fez no passado. Aquele sumo sacerdote vai representar todo aquele que ainda se vê em correntes eternas e não consegue ser liberto. Aquele homem vai representar todo aquele que tem pecado, iniquidade e que não tem força mais para ministrar diante de Deus. E o inimigo vai acusando: você tem pecado, você tem iniquidade, você falhou no passado, você falhou com a sua família, você falhou com seus familiares, você falhou no teu ministério, você falhou no teu chamado, agora você merece ser condenado. A palavra de Deus diz que aquele homem se apresentou com vestidos sujos. E é assim que muitas vezes nós somos apresentados diante de Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa: se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, diga para o teu vizinho, se não for a misericórdia de Deus sobre você, nós seríamos consumidos. Está entendendo a palavra? E depois de o acusador acusar todas as falhas e erros, não só daquele homem, mas de toda aquela nação, o defensor entra em ação, aleluia. E ele começa a olhar para aquele julgamento. E a primeira coisa que ele olha, faz para Josué, é o seguinte: ele olha para Satanás e diz: esse aqui, esse homem que está aqui representando toda a minha nação em Jerusalém, é um tição tirado do fogo. Diga para o teu vizinho: você é um tição tirado do fogo. Se você não sabe o que é um tição, sabe o que é? É uma madeira, é um pedaço de madeira, é um pedaço de pau que é colocado no fogo. E antes de ele virar pó, ele se torna um tição. Ele não está completamente queimado. O destino daquela madeira é se tornar pó. O destino daquela madeira é se tornar cinza. Oh, aleluia! O destino daquela madeira é a destruição completa. Mas vem alguém antes daquela madeira se queimar totalmente, antes do fogo transformar aquela madeira em cinza, vem alguém com uma tenaz e tira aquela madeira do fogo, aleluia. Não deixa se tornar cinza. Diga para o teu vizinho: é assim que Deus fez com você. Você está entendendo? Nós éramos um pau de madeira sem valor nenhum. Somos colocados no fogo para queimar, mas Deus não permite que a gente vire cinza. Na última hora vem Jesus e nos tira do fogo, nos resgata, nos salva, nos liberta, nos restaura, nos renova. Aquela visão estava mostrando que aquelas pessoas estavam destinadas a ser consumidas, varridas da face da terra. Não sobraria um judeu para contar a história. Mas Deus mostra para Zacarias, dizendo que o defensor não vai permitir que isso aconteça. Diga para o teu vizinho: Jesus não vai permitir
Que nada disso aconteça na tua vida. Aleluia. Agora profetiza sobre quem está do teu lado. Ele vai restaurar você. Ele vai restaurar o que precisa ser restaurado. Quantos creem na restauração de Jesus aqui? Dê uma salva de palmas ao Senhor. É como se naquele tribunal estivesse dizendo: olha, o avô dele foi morto ministrando. O pai foi morto no cativeiro. Mas ele faz parte da linhagem sacerdotal. Ele não vai se tornar cinza. Eu vou retirá-lo e vou trazê-lo para a restauração. Você está entendendo o que Deus está falando? Não há nenhuma situação que Deus não possa resolver. Não há nenhuma situação que Deus não possa restaurar. Você não está destinado a se tornar cinza. Você está destinado a estar nos braços do Pai. Você está destinado a ser filho de Deus, aleluia. Você está destinado para que toda promessa de Deus se cumpra na tua vida, aleluia. O acusador não aceita essa situação. Mas ele está cheio de pecado. Ele está cheio de iniquidade. Olha o passado dele como é que está. Olha o que aconteceu com Israel. Israel te largou, foi adorar outros deuses. Olha como está agora. Agora eles voltam para a cidade está destruída. Deixa que eles se corrompam. Deixa que eles sejam consumidos. O defensor diz: não, não é ele um tição tirado do fogo. Está vendo o que Jesus fala? Porque o anjo do Senhor que aparece no texto aqui é o próprio Jesus, aleluia. E ele está defendendo no tribunal e continua nos defendendo diante do acusador, aleluia. Agora ele usa uma palavra diferente, ele diz: não, o preço dele, o preço dela foi pago na cruz por mim. E o defensor fala: de jeito nenhum. Ele é um tição tirado do fogo. Ele não se tornou cinza. Ele pode ter sido sim uma madeira lançada no fogo. Oh, aleluia. Mas eu sou o resgatador, eu sou o libertador, eu sou o restaurador, aleluia. Então eu tiro ele do fogo. Mas quando tirou do fogo, a Bíblia vai dizer que as vestes de Josué estavam sujas. E ninguém pode entrar no céu com as vestes sujas. Então, se pensar dessa maneira, nenhum de nós podemos entrar no céu. Porque nós erramos, nós pecamos. Porque faz parte da natureza humana. A Bíblia diz: logo se um pecou, logo todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Mas tem a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, que não nos deixa ser consumidos. E o amor de Deus é tão grande pela minha vida e pela tua vida que está aqui, que Ele te trouxe hoje aqui dizendo: deixa eu restaurar a tua vida. Você tem promessa, Neca. Você tem promessa. Que eu quero dizer, gente, que não era só sobre Josué, era sobre toda uma nação. O que isso quer dizer, pastor? Não é só sobre você. A restauração não é só sobre você. Porque quando você é restaurado,
tudo aquilo que está à tua volta começa a ser restaurado também. A visão de Zacarias era Deus mostrando para ele: eu restauro Josué, porque restaurando Josué, toda uma nação vai ser restaurada. Oh, aleluia! Quando você é restaurado, tua família é restaurada. Quando você é restaurado, tua vida profissional é restaurada. Quando você é restaurado, o ministério, o teu chamado, o chamado daqueles que estão à tua volta é restaurado também. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando? Não se trata somente de você. Você quer que a tua situação mude? Você quer que aquilo que está à tua volta venha sofrer uma transformação? Mas eu vou dizer o que eu disse no começo: a mudança, a transformação, a renovação começa por mim e por você. Enquanto você não for restaurado, tua família não é restaurada. Enquanto você não for restaurado, a tua vida financeira, a tua vida econômica também não é restaurada. Enquanto você não for restaurado, o teu ministério, o teu chamado também não é restaurado. Por quê? Porque ainda está com roupas sujas. Mas e agora, pastor? O que eu tenho que fazer? É Deus quem faz a obra. Diga para o teu vizinho: é Deus que faz a obra. A palavra de Deus diz que aquele defensor, aquele anjo do Senhor, olhou para Josué e disse assim: olha, você está com as vestes sujas, mas eu vou restaurar todas as coisas, começando por você. E aí Deus dá a ordem, Jesus dá a ordem, troca os vestidos dele, oh aleluia, e coloque vestidos limpos diante dele. Oh, aleluia. A restauração começa com a troca de vestimenta. E quando eu digo vestimenta, não é a vestimenta externa, é aquilo que está dentro do coração. Aleluia. Começa mudando a natureza. O Espírito Santo começa entrando e trabalhando dentro da tua vida. Aleluia. Aquilo que era errado, você não continua fazendo errado. Agora o Espírito de Deus está dentro de você. Aleluia. A palavra de Deus diz: mantenham as suas vestes alvas como a neve, e que o óleo nunca falte sobre a tua cabeça. Essa troca de vestimenta fala de restauração. Deus agora está restaurando a vida espiritual. Aleluia. E a primeira coisa que Deus começa a restaurar na vida da gente, a restauração nunca vai acontecer de fora para dentro, sempre vai acontecer de dentro para fora. Ele começa transformando e restaurando a tua vida espiritual. É o que você tem por dentro. Você está entendendo ou não? E quantas vidas espirituais precisam ser restauradas? Quarta-feira, quem veio no culto aqui, eu falei: não sentem mais a alegria da salvação, não sentem mais o desejo de estar na casa do Pai, não sentem mais a vontade de adorar e louvar o nome do Senhor. Diga para o teu vizinho: precisa de restauração. Oh, aleluia, precisa de restauração. Mas Jesus está disposto a começar a restauração hoje. E a primeira coisa que Ele faz é mandar mudar as tuas vestes. Agora com as vestes limpas, oh aleluia. Agora com o Espírito Santo dentro de você. Agora sim você pode se apresentar diante do Pai. Aleluia. Agora sim as tuas orações vão chegar diante dEle. Agora sim está pronto para que as promessas se cumpram na tua vida. Nós não estamos aqui a brincar. Não estamos aqui para passar tempo ou para nos divertirmos. Nós estamos aqui
para sermos restaurados e totalmente restaurados diante do Senhor. A segunda coisa que Ele faz, e eu já vou terminando, coloque um turbante sobre a cabeça dele. Antigamente os sumos sacerdotes usavam vestes finas, vestes lindas, e eles usavam um turbante sobre a sua cabeça, que vinha escrito assim: santidade ao Senhor. Oh, aleluia. Mas por que manda pôr um turbante na cabeça dele? Porque a restauração começa no coração, mas a restauração também tem que ir para a tua mente, para a tua cabeça. Nós temos que ter a nossa mente restaurada, porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga para o teu vizinho: cada vez que você muda a tua mente, você é transformado, está entendendo? Agora eu tenho uma mente diferente da mente que eu tinha lá atrás. A mente que eu tinha lá atrás era uma mente direcionada ao pecado, ao afastamento das coisas de Deus. Aí eu pensava: não, por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus permite hoje? Hoje não, a minha mente é renovada pelo Espírito Santo de Deus. E cada vez que eu leio a palavra, a minha mente é renovada. E quando a minha mente é renovada, eu sou transformado. Eu sou restaurado. Aleluia. Diga para o teu vizinho: não é só sobre você. Você ama a tua família? Diga: você ama a tua família? Você quer que as coisas mudem? Eis-me aqui, Senhor. Restaura a minha vida primeiro. Restaura a minha vida primeiro. Sabe por quê, gente? Tem um monte de gente à tua volta esperando a tua restauração. Você não entendeu? Tem um monte de gente na expectativa de ver uma mudança na tua vida, porque estão dizendo assim: se ele mudar, eu mudo também. Se ela mudar, eu mudo também. Se ele for restaurado, eu vou ser restaurada também. A Bíblia diz que há uma tão grande nuvem de testemunha ao nosso redor, mas ele diz assim: deixe o pecado e os embaraços que tão de perto te rodeia e olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu estou dizendo que tem gente orando por você, para que você seja restaurado. Olha, que mensagem poderosa é esta, querido. É por isso que a gente sente tanta batalha, tanta luta, porque o inimigo não quer que essas mensagens sejam pregadas. Talvez você tenha traumas do passado. Talvez você tenha um passado que você não se orgulha dele. Talvez você tenha matado no passado. Talvez você tenha um passado de uso de drogas. Talvez você tenha um passado de abandono, de traumas da tua vida, que te fizeram sentir rejeitado, inferiorizado. Mas eu volto a te dizer, querido, olha para Jesus. Sabe por quê? Porque a obra de restauração vai começar pela tua vida. Aleluia. Jesus vai restaurar estas coisas, e a promessa está sobre você. Mas olha, eu vou terminar dizendo: o defensor não somente mandou trocar as vestes, não somente mandou colocar um turbante sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué,
Mas o defensor olha para Josué, e eu quero que a mídia coloque para mim aí. Zacarias 3, versículo 6 e 7. Aleluia. Que disse a Josué, ou seja, o anjo do Senhor, olha para o sumo sacerdote Josué, depois que mandou trocar as vestes, depois que mandou trocar o turbante, agora ele vai dizer no versículo 7, assim diz o pastor Ítalo. É assim, não? Assim disse a minha mãe. Assim? Assim disse o papai. É assim? Assim diz. Diga para o teu vizinho, quando Deus fala, você escuta. Porque é verdade o que ele vai falar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo agora o caminho da restauração. Não foi só trocar a veste, não foi só trocar o turbante. Agora ele vai dizer: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos. Eu vou resumir essa última parte para você. Eu vou cumprir a promessa da tua vida. Você não entendeu? Se você entender, você tinha dado uma salva de palmas. Se você andar nos caminhos, observar os preceitos, eu vou cumprir a promessa na tua vida. Fica de pé, querido.